pessoa que está com câncer nos ossos, como é que funciona isso? Acho que não estamos gravando ainda, mas não tem problema. Mas como é que é isso para a fisiologia do exercício propriamente? Então, são cuidados extremos, né? No caso, ela pode realmente fazer, mas com menos carga, evitar impactos, né? Não vai poder saltar, por exemplo. Então, até na minha turma tem alunos com problemas assim, né? Que eu consigo na mesma aula atender ela junto, né? Só que com exercícios diferentes. Ela vai fazer, digamos, a mesma aula com toda a turma, só que ela não vai saltar, ela vai fazer uma adaptação naquela aula. Mas ela consegue fazer todos os exercícios normalmente, ela até precisa, porque ela precisa fortalecer. E é interessante, já estamos ao vivo, Nelson, não, né? Sim, opa, boa noite, meus queridos, que bom estarmos aqui, TV Rio Mafra, estamos ao vivo e hoje aqui, tá escutando bem aí, Nelson? O pessoal que tá em casa aí estão escutando bem, tá tudo certo? Estúdio TV Estúdio TV Rio Mafra, claro. Estamos aqui para mais um bate-papo hoje e particularmente hoje um assunto que te interessa muito. Já pensou propriamente em você, através do exercício físico, poder aliviar as suas dores? Será que dói mais, dói menos? Será que o exercício está certo, o exercício está errado? E você que tem diabetes, será que o exercício pode te ajudar? Você que tem uma doença autoimune, você que tem depressão, você que tem ansiedade, que exercício fazer, como fazer? E o que vai ser melhor para você ter resultados? Será que tem resultados? Será que você pode fazer sozinho em casa? Que tipo de exercício? Tudo isso e muito mais a gente vai conversar hoje aqui. Seus problemas acabaram. O Nelson... Dor no bolso. O Nelson está querendo resolver o problema da dor no bolso. Não, mas de repente, quem sabe? Quem sabe não encontramos a solução. O Nelson é uma figura, gosto muito dele. E vamos nós aqui, hoje nós estamos aqui com a Carlinha Personal, a Carla Andressa Burgatti, assim que se fala, Carla, sobrenome não errei não, né? Então a Carla está aqui com a gente hoje, ela que é educadora física e tem uma pós-graduação na fisiologia do exercício e na prescrição para atividade física. A Carla, então, que já tem essa experiência vasta nessa área, vai abrir para a gente hoje uma série de situações relacionadas ao aspecto de como fazer atividade física de forma correta, em determinadas situações, como ela mesma colocou aqui nos bastidores, tem clientes com várias patologias, tudo isso e muito mais a gente vai conversar com você e claro, lembrando de você mandar sua pergunta para a gente, a nossa interação aqui é fundamental. Pergunta ali está o áudio, se a internet, claro, pessoal, dá uma olhadinha se a internet está fluindo bem, se o áudio está 100%, tá? Dá esse feedback aqui para a gente tocar nosso negócio da melhor maneira possível. Já vou dar uma olhadinha nas perguntas de vocês ali. Mas começando com a Carla. Boa noite, Carla. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom você estar aqui com a gente, aceitando o nosso convite. Tenho certeza que a live de hoje vai ser muito especial. Inclusive a Carla falou que ela vai até passar alguns exercícios aqui. Então você que está ligado com a gente, fica até o final, que lá para o meio, para frente, a gente vai estar falando sobre esses exercícios. Vamos fazer exercício aqui hoje para ver essa questão toda. E a Carla trabalha com a parte também, eu não sei como é que é o nome, mas é da ginástica laboral, isso, Carla? Isso, nas empresas. Nas empresas, tem experiência em relação a isso também, os resultados que isso traz. E claro, em todos os sentidos, para você que está em casa, para aquilo que você precisa, a gente traz o profissional aqui para falar sobre saúde. Carlinha, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá? E a gente vai bater esse papo aqui descontraído sobre isso. E no meio dessa conversa toda que eu puxei aqui para o público, né? Como é que funciona realmente a atividade física? A gente sabe, a gente vê na internet, mas quem está na prática do dia a dia como você consegue perceber isso e tem esse retorno das suas clientes lá, das suas alunas? Como é que a atividade física interfere nessa questão das dores? Até da dor no bolso, lá que o Nelson falou. Como é que é isso, Carla? A dor no bolso, né? Vamos começar com essa já. Fica a pergunta, né? Quanto vale a tua saúde, né? Então, às vezes, realmente vale você realmente investir na tua saúde, porque a atividade física realmente é uma saúde, né? Então, às vezes é um investimento você estar numa academia ou, de repente, ter um profissional ali te orientando da melhor forma, né? Então, às vezes eu pergunto assim, será que realmente é uma dor no bolso ou é um investimento para a tua saúde, né? Eu acho que às vezes vale mais a pena você fazer
uma atividade física do que de repente você gastar com farmácia e outros fatores, né? Então realmente seria talvez um investimento, né? Já começou a uma rifada. Viu? Já teve uma rifada. Não, mas essa dor no bolso tem que ser muito falada, cara, porque se a gente for analisar quanto é que custa uma enfermidade, né? Em todos os Sim. sentidos, né? E não apenas... E às vezes não tem valor, né? E não apenas a questão do valor do quanto você gasta numa coisa ou noutra, mas quanto é que custa um afastamento do trabalho, você não conseguir ter a sua autoestima de forma adequada porque você está muito mal através de uma enfermidade, ou da privação que você tem de diversas maneiras, ou seja, essa dor no bolso, para quem não faz atividade física, é realmente muito maior, né? É muito maior, né? Então a necessidade da gente... Gostei de a gente começar com essa dor no bolso. Essa é muito boa. Mas vamos começar por partes, Carla. Claro, se quiser falar, fique à vontade, me interromper, fique tranquilo. Mas eu, por exemplo, trabalho muito com ansiedade, depressão, síndrome do pânico. A gente sabe que a atividade física tem uma influência muito grande, eu incentivo muito meus pacientes no tocante à atividade física. Mas você, como profissional da área, tá? Por exemplo, para a ansiedade, existem exercícios específicos que fazem com que a pessoa, digamos, se sinta menos ansiosa? Como é que funciona isso? Como é que é na tua prática? Vamos já começando, aqui não tem enrolação, vamos já começando vendo o que a gente pode fazer nesse sentido. Então, o que acontece? Não tem um exercício específico para cada área, né? Esse exercício em si é para ansiedade, esse para depressão, esse é para ganhar massa muscular, né? O que acontece? A atividade física em si, ela libera endorfina, né? Que é o hormônio do bem-estar, né? Então, você fazendo qualquer atividade física, você já vai estar liberando e consequentemente, tendo, né, menos ansiedade, você vai conseguir ter um sono muito melhor, uma qualidade de vida melhor, uma disposição maior. Então, assim, exercícios específicos assim não tem, porém, o que seria legal um cardio, uma corrida, um treinamento funcional e algo que a pessoa realmente se identifique em fazer, né? Não adianta, por exemplo, eu chegar lá e dizer assim, Davidson, você vai ter que fazer futebol, sendo que às vezes é uma atividade que você não gosta, tem pavor de fazer. Então você não vai conseguir fazer com que aquilo realmente seja para a tua ansiedade, por exemplo. Então a pessoa realmente tem que testar, tem que fazer várias coisas para se identificar com o que ela realmente gosta mais, né? Mas assim, não tem uma atividade específica para isso. Então, eu acho assim que a atividade física ele engloba, né, vários aspectos. Então, corrida, treinamento funcional, caminhada, tudo é válido. Eu acho que você estando com o teu corpo em movimento vai estar te dando todos esses resultados, assim, sabe? E eu queria te fazer uma outra pergunta a respeito dessa questão, mas deixa eu só falar com o pessoal que está aqui nos assistindo e a gente já volta para as perguntas. A Denise está aqui com a gente, boa noite, a Denise Pereira está por aqui, a Beth, boa noite, a Atanásio está aqui com a gente, seja bem-vindo, Atanásio, a Rita de Cássia, todos aqui, ó. A Beth está dizendo aqui, ó, atividade física para mim é como se alimentar. Não dá para ficar sem. Bacana. Boa essa colocação da Beth aqui. Concordo contigo, Beth, não tem como. E depois de uma altura, não estou dizendo que eu estou ficando velho não, tá? Não é nada disso, tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem quanto de altura? A minha altura, pois é, Nelson, minha altura é boa, qual o problema? Mas quando a gente fala da questão de idade aqui, colocando de uma forma mais clara, se a gente não tiver uma prática de atividade constante, daqui a pouco você não consegue amarrar o cadastro, né? Sim. É mais ou menos por aí que a banda toca, Sim. não é assim, professora? Sim. Então, mas voltando para a nossa questão lá, ansiedade, a gente falou sobre ansiedade e depressão também, tem alguns exercícios que podem ajudar, como ajudaria a própria... Seria na mesma proporção, né? Qualquer atividade física vai dar esse mesmo resultado, né? Até pelo fato, assim, de você, digamos, sair da tua casa. Às vezes, o que acontece? O pessoal tem aquele desânimo, aquela vontade de ficar em casa e tal. Quando a pessoa se desloca e chega no ambiente que tem mais pessoas, né? Igual no meu caso, que eu dou aula para vários grupos. Então, só da pessoa chegar ali, já conversar com o outro, ela já extravasou, ela já esqueceu do problema que ela tinha na casa dela, né? E daí ainda fazer aquilo que a endorfina vai lá em cima, a serotonina tá ali agindo, então você esquece daquela tua rotina pesada, talvez, em casa, sabe? Então... Eu tenho pacientes que eles relatam que quando eles fazem um excesso de exercício,
eles conseguem aliviar muito a cabeça, Sim. né? E que tem paciente que diz, David, eu tenho que fazer muito, eu tenho que ficar várias horas para poder eu conseguir aliviar aquela ansiedade e ajustar nesse ponto. E você tocou num outro ponto importante, que é o que a pessoa gosta de fazer. Porque também essa prática de atividade física, se você fizer, não sei, você que está na área, né? Mas se a pessoa faz algo que não gosta e às vezes faz com muita pressão na cabeça, eu já atendi atletas que tinham ansiedade por causa por causa da atividade, por causa do esporte, vamos dizer desenvolve assim, né? mesmo, desenvolve mesmo. E existe uma fórmula assim para poder conseguir entrar nesse equilíbrio dentro da atividade física? Então, o que eu digo? Eu acho assim que o interessante seria realmente as pessoas testarem várias modalidades, né? Eu trabalho com uma ampla, né, parte assim de exercício e tudo. Então, eu não digo assim, não, você vai ter que fazer essa minha atividade. Eu acho até legal a pessoa testar outras atividades, porque ela precisa se encontrar, né? Eu atendia um aluno, inclusive, que ele fazia personal, e ele fazia, mas eu percebia que não era aquilo que ele queria. Ele precisava, porque foi uma prescrição médica. Então, ele precisava daquele momento. Ele ficou uns 2 meses ali, teve o resultado que ele precisou, e eu mesma falei pra ele, eu falei, procura de repente um futebol, uma luta, o que você gosta de fazer? Então nesse diálogo assim, ele, eu gosto de fazer tal coisa. Eu falei, então por que você não tenta fazer isso, entende? Porque daí é uma coisa que ele ia fazer sem perceber e ia estar dando resultado para a saúde dele aquilo também. E foi o que ele fez. Aí agora, por último, ele resolveu voltar e somou as duas coisas. Então, para ele foi fantástico, sabe? Eu acho importante você descobrir o que te faz bem, entende? E não tem um problema, deixa eu só falar aqui, a Rosemary tá por aqui, a Letícia tá achando top aqui, a Carla é top, a Letícia diz aqui, viu? Seja, acho que é a Letícia Naidec, tá? Minha aluna. Aluna, ó, tá vendo? A aluna tá aqui com a professora, viu? Já desconfiei que era aluna, né? Você já imaginei. Não, brincadeira. Mais uma pro cordão dos puxa-sacos. Brincadeira, viu, Letícia? Só para descontrair. A Rosemary também tá por aqui com a gente. Boa noite para você, querida. Sejam todos muito bem-vindos. Eu até me perdi onde que eu ia fazer a pergunta ali. Agora eu queria fazer a pergunta se todo exercício consegue trazer um bom resultado. Digamos, a pessoa que faz lá o futebol, no futebol ela consegue ter os resultados para o corpo de uma forma interessante ou não? Tem que ser tal exercício? Como é que funciona isso? Ou não, só a musculação? Onde que a musculação, se fala muito hoje da musculação para a terceira idade, né? Para não perder massa. Eles falam até, não sei, alguma coisa, tem algumas pessoas que dizem a partir dos 30 anos você tem que preservar a massa muscular, né? O que acontece a partir dos 30 anos, né? Até a questão do teu metabolismo, ele fica mais lento. Então a absorção do teu organismo é muito mais lenta. Digamos, você vai queimar menos gordura a partir dessa idade. Então o teu acúmulo de gordura vai ser maior por conta do teu metabolismo já não trabalhar tão acelerado como antes. Então, por isso que você tem que procurar talvez mais atividades, não só dessa idade para frente, né? Mas ter, digamos, uma constância. E eu digo assim, que a atividade física que você começou hoje é pro resto da tua vida. Você não pode mais parar, entende? Seja futebol, seja qualquer coisa, vôlei, basquete, qualquer coisa que você faça, assim, você tem que ter uma constância naquilo. E essa constância que vai fazer com que a gente tenha os resultados, Sim. né? E o tempo, Carla, também. Você falou da constância, a gente sabe que é pro resto da vida, precisamos, e a vida é muito sedentária hoje, diferente de antes, né? Que você ia para o trabalho a pé e tal, agora tudo você vai de muito carro. Mais prático, né? Então a gente precisa realmente da atividade física como algo essencial para a vida. Mas o tempo, qual que é a recomendação de tempo? E a gente poderia falar de tempo para quem está na terceira idade, para quem quer só manter, para quem precisa emagrecer. Como é que funciona essa questão de tempo da atividade física? E varia de acordo se é um cardio é de um jeito, se é já uma atividade de musculação é outra. Como é que funciona essa história de tempo? Então, estudos também comprovam isso, né? Que pelo menos 30 minutos por dia seria o recomendado, né, para pessoas, né, normais fazer. Isso varia também para a questão de atletas a ponto, né, nível alto, assim, muda. Mas 30 minutinhos de atividade física seria uma caminhada, seria uma corrida. E na questão da musculação, 30 minutinhos também vai ajudar.
mas é pouco daí, teria que ser pelo menos 1 hora, porque são exercícios mais específicos, né, na musculação em si. Mas 30 minutinhos de atividade física diária já ajudaria para tudo que você precisa. Ansiedade, depressão, né, para questão de fortalecimento muscular também, né. Então, no geral, assim, eu, por exemplo, não consigo fazer todos os dias 30 minutos de atividade física, né, mesmo dando aula. Porque, digamos assim, as aulas que eu dou, o meu organismo já está acostumado com isso. Então, para mim, teria que ser um pouco além do que eu faço. Todo mundo fala, você faz atividade física todos os dias, você dá aula e tal. Mas o meu organismo já está acostumado com isso. Então, para mim, já é natural. Entendi. Então, para eu ter resultado, eu precisaria fazer algo a mais. Eu dou a minha aula lá, mas eu preciso fazer os meus treinos de funcional, de musculação, por exemplo. Para o meu corpo sentir essa mudança, entende? E Carla, eu vou te fazer uma outra pergunta que tem a ver justamente com... Pessoas perguntam muito sobre o processo de emagrecer e daí esses 30 minutos por dia, tá? Claro, vai depender do quanto a pessoa quer perder de peso, né? Vai depender de da estrutura que a pessoa traz, da alimentação dela, vai envolver uma série de questões, né? Mas eu vou te perguntar sobre isso, mas antes, deixa eu falar com o pessoal que já chegou aqui depois, né? Então a Rosilane está por aqui, a Rosemary a gente já tinha falado, a Rosilane está aqui, boa noite, ótima professora, a Carlinha. Obrigado, Rosilane, seja bem-vinda. Maria Helena está por aqui, Carla, profissional maravilhosa também, o pessoal participando aqui com a gente. Você pode mandar sua pergunta para cá e a gente vai falar sobre, vamos puxar aqui, sugar a Carlinha para a gente esclarecer da melhor maneira possível. Carla, mas daí, as pessoas que querem emagrecer, que têm dificuldade, né, para manter o peso, ou têm dificuldade para perder peso propriamente, precisariam de mais tempo? Como é que funciona isso? Uma pessoa que quer só fazer um exercício para a saúde, para manter a sua saúde, uma pessoa que está lá na terceira idade e precisa realmente sustentar, até a gente estava falando nos bastidores sobre pessoas com câncer, até quem está com câncer nos ossos, por exemplo, eu não sou profissional da área, mas precisa da musculatura para que aquela estrutura óssea que está fragilizada tenha algum tipo de apoio, né? Mas no meio disso tudo, como é que funciona essa questão do tempo para quem tem um desafio maior, como por exemplo, perder peso, que é algo que as pessoas buscam muito, né? Então, ele varia na intensidade de cada objetivo, né? Por exemplo, uma pessoa que é obesa e precisa desse emagrecimento. Você consegue montar, digamos, um treino mais específico, talvez um treino mais em circuito, com que ele gaste mais energia. Por exemplo, se eu deixar 2 alunos na esteira, um aluno só precisa manter e o outro precisa emagrecer. A intensidade daquele aluno que precisa emagrecer vai ter que ser um pouco mais rápido, intercalar com alguma outra coisa que ele fique mais ativo naquele momento, para que ele gere esse gasto energético maior, né? Então, cada aluno, cada objetivo é uma sequência diferente, né? Até mesmo lá nas aulas de funcional que eu dou, é um grupo inteiro e eu não separo assim, você tem tantos anos, então você vai entrar nessa turma, você vai entrar nessa, você tem dor na coluna, você vai... Não, é um grupo misto de tudo que você imaginar. Então, nesse mesmo grupo, eu consigo montar uma aula para quem tem dor na coluna, para quem tem problema de fibromialgia, eu tenho alunos com problema de deficiência visual, e eles conseguem fazer essa aula tudo com adaptações, né, e na intensidade de cada um. E isso reflete muito nas avaliações físicas que é feito, né. Então, quando o aluno entra lá, a gente já faz uma avaliação física para ver como que está o nível de gordura, o IMC, percentual de massa muscular. E aí, com os 3, 4 meses, a gente faz essa comparação, né, tem fotos e tudo mais, e o resultado é gritante em questão de 3 meses. Assim, então, isso também é uma parte gratificante de ver do trabalho da atividade física, sabe? De ver, assim, que realmente aquilo que você está fazendo não está sendo em vão. Está dando resultado para muita coisa. Antes até eu comentava, assim, que o pessoal procurava atividade física mais por estética, né? E hoje em dia não, hoje em dia já é mais indicação médica juntando com a estética, né? Então, você consegue fazer um balanceamento de tudo, né? E quando você fala em estética, a gente também pensa em autoestima, né? Sim, muitas vezes a pessoa está com a autoestima baixa, não consegue se olhar no espelho, tem toda essa questão que atrapalha muito a vida como um todo, e o quanto é bom você se sentir, além de sentir mais energia, estar com mais vitalidade, né? Também
poder ter essa autoestima, poder gostar mais de si mesmo. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer pergunta, senhor Posso Nelson. fazer uma pergunta? Pode, manda ver. Quero fazer uma pergunta Pergunta. aqui. É o seguinte, ela estava falando, pegando aquele gancho que você falou do seu exemplo, que você faz exercício e o seu corpo pede mais, é isso? Porque você dá aula e essa aula já não é o bastante para você. Sim. Você tem que fazer mais. E isso é uma coisa assim, como é que eu posso dizer? É uma coisa natural do corpo. Por exemplo, eu estou fazendo ginástica. Tá, caminhada, sei lá o que. Agora aquilo já não me basta mais, eu tenho que fazer. Sim. Sempre ele vai pedir mais? O Sim. corpo sempre está pedindo mais exercício? Sim. Fala que não. O que acontece, né? Que nem é um exemplo bem básico, assim, né? Homem não gosta de malhar perna, né? Você vai passar um exercício de perna. Ah, não, mas eu jogo futebol. Mas aí eu pergunto, para você conseguir jogar esse futebol, você não precisa fortalecer essa região de perna, coxa, cardio, para você conseguir jogar o teu futebol? Então é mais ou menos por aí. Tudo que você faz, digamos assim, se eu for pro meu trabalho todos os dias de a pé, o meu organismo já se adaptou com aquilo. Essa meia hora para mim já talvez eu nem sue mais. Os primeiros dias vou suar. Os primeiros meses ali já não vou sentir mais. Então eu já preciso de algo a mais pro meu organismo, né? Não que eu sempre tenha que ir aumentando aquilo, mas o que eu digo assim, que às vezes a mesma coisa sempre vira uma rotina. E daí não faz efeito, é isso? Não que não vai fazer efeito, ele vai te ajudar, né? Porque você tá fazendo uma atividade física. Só que depende do teu objetivo. Se o teu objetivo, por exemplo, for questão, é só pra me exercitar, é só por saúde, ótimo. Agora, se você for ensinar, eu quero ganhar mais massa muscular, eu quero uma performance melhor, você vai ter que... No caso normal, por exemplo, eu sou normal. Eu sou normal. Eu quero carpir um lote, por exemplo. Boa, Nelson. Eu faço isso todo final de semana. Pois é. Será que ele vai ter que carpir 2 lotes daqui a pouco? Como é que vai ser isso aí? Ou não, ele pode manter, né, o que ele já faz, né? Por questão de saúde, é que nem eu comentei no início ali. Você estando se movimentando, já tá ótimo para tua saúde, né? Tá. Não que precise sempre estar aumentando, a não né? ser que seja uma recomendação, Exatamente, seja algo específico, né? Entendi. Por exemplo, eu tô com uma lesão no meu joelho. Aí talvez só a caminhada não vai resolver para mim a lesão no meu joelho, né? Entendi. Vou ter que entrar com algum outro exercício para fortalecer essa região de joelho. Talvez a caminhada ele nem possa naquele momento. Então são vários fatores, né? Legal, obrigado. Tá? E quando vamos continuar carpindo só um lote. Só um lote já tá bom, Nelson, tá certo. Ontem eu tava eu tô com a minha mão toda, eu tô até com um risco aqui, que foi justamente de uma laranjeira. Não sei se ainda dá para ver o risco aí, Nelson, tem o risco aí ainda. Mentira. Tinha um risco aqui, até agora há pouco. Aqui minha pele regenera rápido. Não, mas sério mesmo, deve ter um risco aqui do espinho da laranjeira lá, que eu tava pendurado, fazendo as podas, puxando e fazendo as coisas erradas lá, mas tudo bem. Mas vamos voltando para a história, que eu até me perdi. A Edna está aqui, parabéns, Carla, muito importante essas orientações. E vamos falar mais de orientação, Carla. Então, imagine que a pessoa está lá fazendo os exercícios dela, lá convencionais. Qualquer movimentação vale para a saúde, ou a partir do momento que você, digamos, eu dou um passinho e paro, eu dou um passinho e paro, isso vale, ou eu tenho que ter algo contínuo para que eu possa me cansar? Como é que funciona essa questão aí desse aspecto do tempo que a pessoa está fazendo, o tempo contínuo do exercício, né? Ele é válido, sim. Que nem eu falei, qualquer movimento que você faça, ele vai te dar algum resultado, né? Tudo vai depender de orientação médica, né? Se ele tem alguma orientação para alguma atividade específica ou não. Mas o que acontece? De repente, uma pessoa que tem um problema de coluna, bico de papagaio, ou de repente um problema cervical, ela teria que evitar exercícios de impacto, né? Então, o que seria interessante, assim, talvez... a parte da atividade física, pode acontecer de você se lesionar, por exemplo, fazendo uma atividade física errada? Pode acontecer, porque talvez você não tenha aquela visão do exercício certo, né? Então, o que seria interessante? Na dúvida de errar, faz menos carga, menos movimentos, ou de repente
procura uma ajuda de um profissional que possa te orientar quais exercícios específicos você poderia estar fazendo, né? Mas assim, é difícil acontecer, né? Até porque o pessoal que inicia numa academia ou inicia em algo, ela já vai com algo mais específico. Ó, preciso fazer essa atividade por conta disso. Meu médico mandou fazer isso. Então ele já vai ter uma orientação em relação àquilo, né? Mas qualquer movimento que você faça vai estar somando no teu dia a dia, né? E falando nessa questão de dores, então a gente tem muita gente que nos assiste aí com muitos problemas, e hoje a população inteira, né, sofre com dor daqui, dor de lá, etc. Você falou em fibromialgia, você falou numa lesão no joelho, por exemplo. Existe também o alongamento, existe alongamento errado nesse caso? Difícil acontecer. Alongamento, assim, é uma questão mais, assim, que você não tem, você usa o peso do teu corpo, né? Então, dificilmente você vai conseguir alongar errado. O alongamento é uma parte mais tranquila. O que pode realmente prejudicar, né, o atleta ou até mesmo o aluno que está ali treinando? Cargas excessivas. Por exemplo, às vezes tem o pessoal mais jovem, assim, né, que vai com os amigos de escola lá e coloca um monte de peso e às vezes executam errado. Talvez naquele momento que ele está executando aquele exercício, ele não vá sentir. Mas a longo prazo, ele vai ter um problema no ombro, ele vai ter uma distorção, né? Então, ali naquele momento ele não vai sentir, mas lá na frente, quando ele tiver seus 30 e poucos anos para frente, né, ele vai sentir o movimento errado daquele movimento que ele estava fazendo. E já que você tocou nesse assunto, o adolescente que está ali com os ossos em construção, em crescimento, né, a estrutura óssea está crescendo, tem também que observar essa questão de carga, de intensidade. Sim. Também tem que ter uma observação. Assim, o pessoal me pergunta muito assim, meu filho tem 10 anos, ele pode ir para academia? Pode e deve. Só que ele precisa ter esse acompanhamento, né? Porque, digamos assim, como ele está nessa fase de crescimento, se ele exaltar muito a questão do peso ou movimento às vezes muito rápido, ele vai acabar tendo uma lesão a longo prazo. Então, assim, eles podem sim, desde que eles tenham essa consciência de que tem que ir construindo as coisas gradativamente, né? Começa com um pouquinho e lá na frente você vê que aquele pouquinho você já conseguiu aumentar um pouquinho mais a carga e vai indo aos poucos, né? Aí você não tem problema nenhum de lesionar, né? Agora é bem delicada essa questão, assim, porque os jovens realmente querem pôr muita carga ali e acabam às vezes se machucando. E eles têm que se sentir amados, aceitos pela sociedade, né? É um negócio delicado. A gente, hoje, principalmente, a juventude ela tem uma visão de alguns pontos assim bastante delicados. Mas se você falou sobre fibromialgia também, eu queria fazer uma pergunta sobre fibromialgia, mas antes deixa eu falar que a Edna está aqui, ok, a Edna já falou, a Marta Good está aqui dizendo que chegou, seja bem-vinda, dona Marta, sejam todos muito bem-vindos, a Marta está chegando aqui para falar com a gente, quem quiser manda sua pergunta, manda a pergunta para cá e a gente traz a sua pergunta para todos aqui. Tá. A questão, depois a gente fala sobre diabetes, que eu queria te fazer perguntas também, mas sobre fibromialgia e outras questões que o pessoal mande. Você percebe isso? Já teve pacientes com fibromialgia? Porque é uma doença filha da mãe, né? Então dói do fio de cabelo até a unha do pé, né? Então, e como que a atividade física traz resultados nessa área? O que você vê na tua prática aí do dia a dia nesse sentido com fibromialgia? Inclusive eu tenho alunos, né, que fazem lá o treinamento funcional comigo, e quando ela tem uma crise muito grande, ela não consegue ir para academia, ela não consegue fazer essa atividade física, porque é uma dor assim que pega as articulações, né? Então ela às vezes não consegue nem sair de casa, assim, mas o grau dela é um grau bem elevado de fibromialgia. Quando acontece isso, geralmente eu passo para ela alguns alongamentos, que dele ajuda, né? E ele relaxa essa articulação onde ela sente essas dores, né? E ela toma remédio também, né? Que esse não tem realmente como evitar, né? Mas ela sente muita melhora quando ela tem essa constância nas aulas, né? Só que às vezes assim, é uma coisa que não tem, digamos, não tem cura, né? Ela sempre vai ter isso no organismo dela. Às vezes desenvolve com mais força, às vezes não. Mas o fato é que a atividade física na vida dela dá essa diminuída nas crises que ela tem de fibromialgia, assim. E até mesmo você falando nessa questão produção de endorfina, né?
que acontece também, aí lembrando que a endorfina é 1000 vezes mais forte que a morfina, e essa Sim. endorfina que o exercício propicia, o quanto ajuda Sim. nessa questão relacionada com as dores e a desinflamação. O pessoal que está nos assistindo, é importante lembrar, quem tem fibromialgia, é como uma série de outras enfermidades, né, Carla? Nem a pessoa fala de menopausa, a gente pode falar sobre menopausa aqui também, eu tenho muitos pacientes com menopausa, e a pessoa, meu Deus, chegou a menopausa. Se a pessoa está inflamada, piora tudo. Se desinflama, melhora tudo. Né? A atividade física desinflama. Sim. Então, quem tem fibromialgia tem que pensar em inflamação, tem que pensar em alimentação, tem que pensar em atividade física, tem que pensar em todos esses fatores aí para poder reduzir esse processo. Mas vamos falar um pouquinho, nós falamos sobre a questão da fibromialgia, falamos sobre as dores articulares como um todo, e se a gente saísse dessa linha e fosse para doenças metabólicas, né? Quando a gente fala de diabetes, quando a gente fala de colesterol alto, quando a gente entra nessa direção, como é que funciona ali o exercício nesse sentido? O que ele traz de resultados para quem sofre tanto com diabetes, com colesterol alto e outras, né, resistência insulínica, aí vai um monte de coisas nessa direção. Então, tem alunos também. Tem alunos também? Então, eu tenho alunos também que usam insulina todos os dias. E esse é até um tema bem legal, assim, porque o que acontece? Ele é um aluno homem, né? E ele começou a praticar todos os dias, ele fazia musculação, faz até hoje a musculação, né? E com essa prática de atividade física todos os dias, ele conseguiu diminuir a quantidade de insulina que ele tomava no dia. Então ele aplica, né, no dedo todos os dias, ele afere ali todos os dias como que tá, né, e faz o uso. E não recomendação minha, né, recomendação do médico, eu não tiro insulina de ninguém. Como ele faz esse acompanhamento, o médico viu e perguntou para ele, nossa, mas o que aconteceu, né, que a gente conseguiu diminuir essa quantidade de insulina que ele estava usando. Daí ele tinha comentado que tinha entrado nessa rotina de atividade física e tal. Inclusive o médico deu parabéns para ele pela atitude e tudo mais, né? Então, assim, a atividade física é vida, gente. Tipo, né? A gente consegue reduzir a questão de medicamento, né? Não por conta, né? Tudo tem um médico ali avaliando e tudo. Então, o simples fato de a gente estar fazendo algo ali pela saúde da gente responde em tudo, né? Responde na questão de menos medicamento, responde na questão de uma qualidade melhor de sono, numa vida melhor, né? Por exemplo, eu me sinto uma pessoa assim realizada pelo que eu faço, porque eu faço o que eu gosto e assim não fica uma coisa pesada, você forçado a fazer aquilo, né? Então eu acho que a atividade física é vida, é alegria, né? É saúde. Bem-estar em todos os sentidos, exatamente. Né? E é importante a gente estar falando sobre isso nesse programa que trata de saúde, que é de utilidade pública, sobre a necessidade de você começar a se mexer. Você que está em casa, você que está nos assistindo, né? Que às vezes gosta tanto dessa telinha, né? Que gosta tanto de ficar ligado, mas a importância da gente começar a se mexer. E Carla, vamos falar um pouquinho sobre, você disse que tem alguns exercícios que o pessoal pode fazer em casa. E o que você recomendaria para quem está sentadão lá, para quem precisa começar a ter esse gosto pela atividade física? Tem alguma coisa assim simples que você possa dizer para o pessoal em casa? Ó, antes de você procurar a Carlinha, o que você pode fazer sozinho em casa? O que você pode começar hoje? Sim, né? Então, várias coisas, né? Por exemplo, passar uma vassoura na sua casa. Pronto. Começou, né? Lavar louça. Lavar louça não tanto, né? Mais parado ali. Mas o que eu digo assim, os exercícios funcionais do dia a dia. Abaixar para juntar uma sujeira. Você precisa de uma postura, talvez, também, para fazer esse movimento, né? Se for de qualquer... já trava minhas costas. Então, é toda uma logística. E são exercícios simples, né? Que se a gente tem uma consciência corporal, a gente consegue ver que vou ajuntar ali, você já vai ajuntar mais certo, você não vai lesionar a tua postura, a tua coluna. Mas para tudo, para varrer uma casa, para você ir lá tirar uma fruta, por exemplo, da tua árvore. Então, qualquer movimento que você fizer, você vai estar te ajudando, né? Não ficar só sentado pedindo as coisas, né? Então, simples assim, eu vejo muito pelo meu pai, assim, que antes ele fazia a caminhadinha dele todos os dias, uma meia horinha ali, e o meu pai é um pouquinho teimoso, assim, então daí ele abandonou tudo, assim, ele parou de fazer, e mesmo eu falando, insistindo para fazer,
hoje em dia ele anda com muita dificuldade. Então, assim, por quê? Porque ele parou totalmente de fazer aquilo. Aí eu questiono, falei, pai, vai ali, mas ele vai na esquina, ele vai de carro. Então, assim, ele fala, não, eu não consigo. Mas por quê? Porque ele parou de fazer o que ele fazia. Então, hoje em dia, realmente, ele não consegue. Mas o pouquinho que ele fosse fazendo sempre no dia a dia dele já ia ajudar muito. Então, hoje em dia, ele não tem circulação das pernas dele, ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele tem uma série de problemas por conta de não fazer o básico, entende? Então, quando ele fazia essa meia horinha de caminhada todos os dias, ele se sentia melhor, ele tinha uma respiração melhor. Então, eu vejo isso dentro da minha casa e às vezes não consigo ajudar, entende? Mas meu pai tem 69. 69. Já a minha mãe tem 68 e é uma pessoa super ativa, faz atividade comigo 2 vezes na semana só. E ela é uma pessoa super ativa e faz tudo e reclama de dor, mas eu não dou bola porque eu sei que é frescurinha dela, então... Mas não é mentira, os meus alunos estão me assistindo, eles vão dizer que dói mesmo. Mas assim, tem que fazer uma atividade física, ou simples. Por exemplo, tô sentada aqui, vou esticar minha perna para estar movimentando. A minha circulação já está ativando, né? Então assim, tem várias coisas que a gente consegue fazer. Eu atendi também, cadeirantes. E o dele até foi muito bacana. Hoje em dia eu não atendo mais ele devido à correria do meu dia a dia. E ele acabou também tendo uma cirurgia, enfim. Mas quando ele começava a fazer o leg press, que é um movimento que você precisa estender a perna sentado, o lado direito dele, ele não movimentava nada. Então a mão dele era bem retraída, o pé ele não tinha movimento. Tanto é que eu amarrava a perna dele no leg press e segurava para ele fazer o movimento. Gente, em questão de 2 meses, ele fazia sozinho. E ele não tinha esse movimento. Então ele já conseguia, a perna tremia, porque era a fadiga muscular, né? Mas ele já conseguia fazer o movimento sozinho. Para uma pessoa que não anda, ele é cadeirante. Só que ele já tinha essa força muscular, pelo pouco que ele fazia. Então assim, por último eu consegui colocar ele na esteira, gente. Ele fazia esteira, eu ia segurando atrás, ele ia trocando o passo. Então ele já tinha aquela força do membro, entende? Então pra gente ver assim, o quanto a prática da atividade física ajuda. Talvez ele nunca saia da cadeira de roda, mas ele já tem uma qualidade melhor. E sem contar, como você falou, da parte circulatória, dores em outras partes do corpo também, né? O quanto tudo isso faz de diferença. Tá, a Marileide Trindade desejando boa noite. A Beth disse aqui, vou deixar a limpeza da casa por tua conta, Nelson. Ferrou! Ia sobrar pra mim. Eu tenho que ver se a Marusa tá assistindo isso aí, eu tô lascado aqui também, né? Esse que é o problema. Mas tudo bem, depois a gente acerta as contas com a Carla lá, depois a gente vê como é que a gente faz, mas não dá nada. Mas é importante a gente estar falando sobre isso, o pessoal que está em casa... comece a fazer a tua atividade física. A Carla falou de uma questão ali de hipertensão, e eu lembro uma vez uma conversa com o médico, ele falando disso. É impressionante o quanto os pacientes que começam uma atividade física, muitas vezes até saem do medicamento para pressão alta. Como a Carla falou, tem que ter o acompanhamento do médico, né? O médico que vai decidir isso de uma maneira adequada. Mas ele colocando o quanto isso acontece, né? Se a gente fosse falar de apneia de sono também, né? Pessoas que têm problemas para dormir, essa parte respiratória com a parte cardiorrespiratória, quanto melhora, a questão de circulação que a Carla falou, que nem pessoas que têm aquele formigamento nas pernas, que têm dores nas pernas, que não... Ou seja, depois de uma idade, se você não começa a fazer atividade física, não dá para amarrar o cadastro e as coisas começam a se ajustar. A Letícia está dizendo aqui, como assim não dói? Olha aqui, falei que eles iam... Qual aula que eu quero ir? A Letícia colocando aqui, porque todas são bem interessantes, as aulas cheias de muitos movimentos. A Letícia falando aqui sobre as aulas da Carla, né? Pessoal, vamos falar um pouquinho vou pedir para a Carla para trazer algumas informações que ela ache interessante, né? Você também que está em casa pode participar. E vamos colocar aqui também o telefone da Carla, né? Onde que você acha a Carla? A Carla, fala pra gente um pouco mais, Carla, como é que você trabalha? Você falou que você trabalha com grupos, você trabalha em academias, isso você trabalha também como personal. Também você falou da questão das empresas, né? Não sei se é seu termo, ginástica laboral, ou algo do gênero. Fala um pouquinho pra gente das tuas atividades, como é que você trabalha em relação a tudo isso, e depois seu telefone, coloca pra gente que o pessoal de casa precisa saber. Tá.
Então, eu tenho uma sala dentro da academia da Oxy ali da Vila Nova, né? Que a gente eu trabalho em grupos, que é o treinamento funcional, para todas as idades, do infantil até a terceira idade, com todas as patologias. A gente faz adaptações para todos os tipos de problemas e, né, pessoas que também não têm nada. Então, a gente trabalha assim, uma variação bem grande de exercícios. São sempre aulas diferentes para não cair na rotina, né? Às vezes eu faço aula fora da academia, às vezes eu faço dentro. Então, trabalho também com personal, daí assim, em qualquer academia, né? É um trabalho individualizado daí. Trabalho também com ginástica laboral nas empresas. Inclusive, até foi legal você comentar, os resultados que os empresários me passam, né? Que nesse período que eu comecei a fazer essas atividades com os funcionários, o rendimento dos funcionários foi muito maior, fazendo 15 minutos diários. Então, imagina, 15 minutos, né? Não precisa, de repente, o pessoal alega assim, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Gente, 15 minutos, né? Às vezes 10 minutos, sobrou 5 minutos do meu dia. Faz alguma coisinha. Então, assim, o resultado que os empresários me passam, assim, é fantástico de ver a disposição que eles voltam para o trabalho, o rendimento no trabalho foi muito maior, trazendo a ginástica laboral para essas empresas, assim. E nessa questão da ginástica laboral, Carla, é interessante o empresário que está nos assistindo lembrar que tem os ganhos ali da pessoa que faz atividade física e tem também a questão do funcionário perceber esse cuidado que o patrão tem. Exatamente. Né? Essa dedicação, não, eu estou fazendo algo para o meu funcionário, a pessoa se sente valorizada, sim, muitas vezes até mais do que a gente sempre pensa em aumento de salário, né? Mas às vezes aquela preocupação que o empresário tem com o seu funcionário, com o seu colaborador, traz esse ganho no sentido, sim, opa, alguém olhou para mim, principalmente hoje, onde a gente é um número em qualquer lugar, né, onde existe, sim, pouco essa questão de proximidade. Evita doenças também. Com, sim, certeza, essa questão inclusive as laborais, né? Sim, porque tem que é muito alongamento, questão, né? Que nem na empresa que eu trabalho, eles ficam o tempo inteiro na frente de computadores, né? Então é sentado o tempo inteiro. A questão de desenvolver uma LER, que é o excesso, né, de mouse e tudo. Então esses 15 minutos fazem toda a diferença para eles alongar o movimento, o membro, tudo, né? Então é fantástico, assim, realmente. Traz toda a diferença. E passa pra gente, por favor, o seu contato, né? Ou o que você quiser trazer a respeito para que o pessoal em casa, depois o Nelson coloca, né, Nelson, na descrição lá do vídeo lá para o pessoal. Só mandar o Pix, a gente essa é boa. O Nelson já coloca lá as informações da Carla. Então, o meu telefone é 9196-6134. É o WhatsApp também, então se precisar mandar, né, alguma pergunta, qualquer coisa também eu consigo esclarecer. Tem também o meu Instagram, que tá lá como Carlinha com K, Carlinha Personal. Lá também eu coloco bastante dicas de... só Carlinha? Tem algum... Tá só como Carlinha Personal. Tudo junto? Isso, Carlinha Personal. Colocando Carlinha com K, assim, personal, já vai aparecer a minha foto lá. E lá tem muita dica, assim, também de questão de hidratação, questão do sono, questão de que atividade física eu posso fazer, eu não posso. Então, no meu perfil tem bastante dicas, assim, de atividade física também. Repete o telefone, então. 99196-6134. Maravilha. Jóia. E a gente vai ficando por aqui. Isso. E os alongamentos. Bate-papo. Os alongamentos, claro. E os alongamentos, Carla. Vamos fazer rapidinho? Vamos fazer. Eu quero ver como é que eu faço o alongamento depois do capim lote ontem, né, Nelson? Então, vamos fazer um basiquinho, pessoal. O que a gente vai fazer? Junta os pezitos, vamos lá. Eu também, Claro. Vamos descer, tentar tocar lá na pontinha do pé, ó. Não tô com esse alongamento todo não, cara. Não, mas aí, ó. O que é o ideal, pessoal? Quando for fazer em casa, segura lá uns 15 segundinhos nessa posição. E daí, volta. Vai fazer o próximo movimento. Pode puxar o braço aqui, ó. Fazendo o braço. Olha pro lado contrário. Procura manter uma respiração contínua. Não precisa inspirar muito ou soltar muito ar. Essa questão do outro lado. Essa questão da respiração, quando a gente inspira demais, até às vezes não é legal, porque ele oxigena demais o cérebro da gente e às vezes dá tonturinha. Então tem que cuidar bastante nessa relação também. Vou voltar. Vai puxar atrás lá, ó, galera, estica bem o braço, tronco reto, respira, volta. Como que é essa respiração?
contínua. Eu sempre passo para fazer a respiração contínua. Pode soltar. Inspira, solta, inspira. O que acontece se a gente inspira demais? Às vezes o pessoal e solta. Essa questão de inspirar demais, o teu cérebro oxigena e às vezes você começa a ficar lesado, você começa a dar tontura. Então, respira e solta. Como se você estivesse falando naturalmente. Respire, solta, respire, solta. Na questão, eu tenho o curso também de Pilates, né? Então, mas eu não atuo muito nessa área, assim. Mas o pessoal fala muito dessa questão da respiração, que tem que ativar o core, né, e tal. E o que acontece? No momento que você faz maior força, por exemplo, vou estender minha perna, eu teria que soltar esse ar. E daí, inspirar para fazer o movimento de novo. Só que eu não recomendo o pessoal fazer isso sozinho, justamente por questão de inspirar demais e oxigenar demais o cérebro e acabar passando mal. Legal. Mas eu tenho um erro que eu cometo, mas que é a questão da... Quando eu faço flexão, eu prendo a respiração. Eu fico pode. segura, não pode, né? Não. Tem que estar soltando. O ideal talvez seria Quando ou tentar sobe, respirar normal inala e ou soltar sempre quando lembrar desce, assim, isso ou não? momento de maior força, solta o ar. Que daí você faz a contração do teu abdômen. Vou fazer maior força, por exemplo, você vai estender, solta o ar. Respira, solta o ar. No momento de maior força do teu movimento, qualquer movimento, vou fazer um agachamento. Solta o ar. Sim. E respira. O agachamento eu faço Momento isso, de maior força, mas o solta o agachamento eu ar. faço certo, mas acho que a flexão... Eu vou contar uma curiosidade. Eu tenho 3 cachorros, eu tenho um cachorro que é menorzinho. E eles, na hora que eu tô dando comida de manhã para eles, você tem que ficar junto, senão um pega a comida do outro e dá briga. Tem uma maior lá que é meio brava. E daí eu ponho os 3 e eu tenho que ficar junto com eles. Eu ficava ali parado. Então eu disse, tá, eu vou começar a fazer. Comecei a fazer agachamento enquanto ficava cuidando dos cachorros. Olha. E comecei a ficar fazendo flexão enquanto cuidava dos cachorros. Vou perguntar pra Maru se é verdade, não, hein? Não pode falar. Ó, ela disse lá que é verdade. Então eu comecei a fazer isso porque às vezes nem sempre dá tempo, né? Às vezes eu consigo Sim. fazer minha atividade física. Geralmente eu faço de 6 às 7 da manhã. Mas às vezes não dá o tempo e ali na hora, junto Sim, com os cachorros, eu tô, perfeito. de vez em quando vem um pulo em cima de mim, às vezes eu levo uma lambida. É por isso que eu digo assim, ó, que não se sabotem, pessoal. Eu não digo, eu não tenho tempo de fazer atividade física. O David só acabou de falar que enquanto ele tá ali tratando os cachorros, ele consegue fazer. Então assim, ó, 5 minutos, 10 minutos é válido para você estar se movimentando. E de repente aí também você acaba sentindo o gosto de fazer algo a mais, você vai melhorando e quando você vê, você já tá numa rotina bem bacana de atividade física todos os dias. Maravilha, estamos também aqui com a Roseli Deck Showboy, boa noite! A Roseli está com a gente aqui, claro, estamos aqui, a Roseli está aqui com a gente, exatamente. Seja muito bem-vindo a todos. E, pessoal, mais uma vez, Carla, obrigado, querida, Nossa, pela eu que sua agradeço participação a aqui. Seja oportunidade. sempre muito bem-vinda. Obrigado aí ao Nelson, está aqui nos bastidores fazendo a coisa acontecer. E obrigado, claro, a você que está sempre com a gente, nos prestigiando. Você que gostou, que acha que essa nossa conversa é interessante, vai para sua tia, para o seu primo, para o seu padrasto, para sua irmã, para não sei para onde, né? Vai lá, curte, compartilha, manda no grupo da família, leva a gente mais longe, com saúde, né, com mais vida, com mais equilíbrio, com mais bem-estar, e tudo isso a atividade física nos proporciona e a necessidade de a gente estar trabalhando cada vez mais. Carla, quer falar alguma coisa para finalizar nosso bate-papo? Não, acho que é isso. Pratiquem atividade física que vale a pena. Vocês vão ver não só a questão, né, da estética, mas vocês vão ver a saúde de vocês indo muito mais além do que vocês imaginam que pode ir. Vale a pena. Em todos os sentidos. Meu, Isso. muito obrigado a todos. Até o nosso papo. Obrigada, pode gente. sentar, vamos continuando aqui a nossa conversa, enquanto o Nelson vai ajustando as coisas. Essa questão